Saudos irmãos na gloriosa paz de Cristo. Estaremos lendo o livro de Ester, capítulo 8. Naquele dia deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, o inimigo dos judeus. Mardoqueu veio diante do rei porque Ester havia declarado quem ele era. E o rei retirou seu anel, o qual ele tinha tirado de Amã, e deu a Mardoqueu. E Ester pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã. E Ester falou mais uma vez diante do rei, e caiu aos seus pés, e com lágrimas suplicou para afastar a maldade de Amã, o agagita, e o plano que ele tinha preparado contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro em direção a Ester. Assim Ester levantou-se e pôs em pé diante do rei e disse: Se aprover o rei, e se tenho achado favor à sua vista, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu tenho agradado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas elaboradas por Amã, o filho de Amedata, o agagita, aos quais ele escreveu para destruir os judeus que estão em toda a província do rei. Pois quando retirei ver o mal que virá ao meu povo? Ou como resistirei ver a destruição na minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele o enforcaram sobre a forca, porque ele lançou a sua mão contra os judeus. Escrevei vós também para os judeus como preferirdes, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque o escrito que é feito em nome do rei, selado com o anel do rei, homem nenhum pode reverter. Então foram chamados os escribas do rei naquela hora, no 3º mês, que é o mês de Sivan, no seu 23º dia, e foi escrito de acordo com o que o Mardoqueu ordenou aos judeus, e aos tenentes e aos vice-reis, e governantes das províncias, que são desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias para cada província de acordo com a sua escrita, e para cada povo segundo a sua língua, e para os judeus de acordo com a sua escrita e de acordo com a sua língua. E eles escreveu em nome do rei Assuero, e selou isto com o anel do rei, e enviou cartas por mensageiros em lombo do cavalo e montadores de mula, camelos e dromedários novos, as quais o rei concedeu aos judeus que estavam em cada cidade que se reunissem e se levantassem pela sua vida para destruir, matar e fazer perecer todo o povo da província que quisessem lhe atacar, tanto pequenos como mulheres, e que saqueassem os seus despojos por uma presa. Em um dia, em todas as províncias do rei Assuero, a saber, no 13º dia do 12º mês, é o mês de Adar, a cópia do escrito para o mandamento a ser dado em cada província foi publicada a todo o povo, e para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Assim saíram os mensageiros que montavam em mulas, camelos, apressados e pressionados avante pelo mandamento do rei, e o decreto foi dado no palácio de Susã. E Mardoqueu saiu da presença do rei em vestes reais de azul e branco, e com uma grande coroa de ouro, e com um vestimento de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã regozijou-se e alegrou-se, e os judeus tinham luz e alegria, e regozijo e honra, e toda a província e toda a cidade onde chegou o mandamento do rei e o seu decreto, os judeus tiveram alegria e contentamento, um banquete e um bom dia. E muitos povos da terra retornaram judeus, porque o medo dos judeus lhes sobreveio.